Boa noite, eu sou Rebeca Fischer, eu sou psicóloga, especialista em programação neurolinguística, eu tenho formação em EMDR, em SE, que é experiência somática, hipnose condicionativa, coaching, entre outros. Eu sou autora do livro Existe uma Saída, Soluções Simples para Problemas Emocionais, sou instrutora aqui da casa, da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística há 25 anos, e estamos hoje aqui com um assunto, com essa live sobre resiliência, todo baseado nos estudos do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, que tem trabalhado muito utilizando essa metodologia em hospitais, em empresas, em polícias, com atletas, em escolas, forças militares, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, resiliência. A mídia, ela, desde que nós entramos nessa crise mundial, ela tem divulgado bastante sobre como nos protegermos fisicamente. Então, nós consumimos hoje álcool gel, nós lavamos as nossas mãos, nós algumas vezes utilizamos máscaras e nós nos distanciamos 1-2 metros das pessoas, só que nada se fala sobre proteção emocional, proteção da nossa mente, como nós nos protegemos. Eu costumo dizer que nós vamos aprender a usar o álcool gel da mente, né? Esse é o nosso, e essa proteção é muito importante também, o álcool gel da mente. Vamos falar sobre resiliência. O que é resiliência? É um termo que vem da física, né? Então, o objeto sofre pressão, né? E quando eu cedo com a pressão, ele volta no seu formato original. Então, essa bolinha é resiliente. Então, eu tenho um outro objeto aqui que vai sofrer essa pressão, né? Sofreu a mesma pressão desse objeto, só que ele deforma. Esse objeto é menos resiliente do que esse objeto. Qual é a sua resiliência? Qual é o nível da sua resiliência? Você está mais para bolinha ou para latinha? Né? Começa a pensar, né? Porque hoje nós estamos recebendo pressões, pressões e pressões, né? Então, muitas vezes é assim o dia inteiro, só que daqui a pouquinho isso daqui vai precisar passar por um martelinho de ouro, porque ele não voltou ao seu normal, né? Então, essa é uma metáfora para dizer o que é ser resiliente, né? Porque nós somos seres, sistemas de energia, né? Nós carregamos, imagine que você é uma bateria, nós carregamos e descarregamos. O seu telefone celular, você acorda de manhã e você verifica qual é o nível da bateria do seu celular. E às vezes você vai usar algum aplicativo que vai consumir mais bateria, por exemplo, Waze, por exemplo, Bluetooth, só que você já tem experiência com isso, o que você faz? Você já tem um carregador no seu carro, você tem um carregador no escritório, você tem um carregador na sua casa, porque você sabe o que é ficar sem a bateria. E a sua bateria? Hoje, 19h12, como está a sua bateria? Né? De 0 a 10, a quantas andam a sua bateria? Você sabe o que te descarrega? Porque qual é o Waze mental que você tem, ou o aplicativo mental que você tem que está descarregando muita bateria? Né? Pensa nisso, né? Porque se você tiver noção de onde está vazando energia, você tem meios de providenciar uma ação. Né? Se você recebe a tua conta de água, que está 3 vezes mais alta do que o mês passado, você imagina que está tendo um vazamento. Né? Só que se você não está vendo, não está a parede molhada, né? Você vai chamar um especialista para isso, né? Para sanar esse vazamento. Mas e quando você não tem você não controla a sua conta, ela é debitada diretamente da sua conta. De repente você está com um problema financeiro e não sabe, começa a ver onde está tendo os gastos. E aí você descobre que está tendo esse vazamento de energia. No caso citado, é uma metáfora, a água está vazando, né? Aí você providencia para que cesse esse vazamento. Ok, e na sua vida, né? Quais são os aplicativos mentais que te desgastam? Né? Porque nós temos, hoje, por exemplo, né, na situação que nós vivemos e que nós não escolhemos, né? Qual é o nível de preocupação que você vive, né? E como que você
como que você lida, né, com essa descarga, né, de energia, né? Após ouvir o noticiário, como que você fica? Porque muito provavelmente ele não vai te dar informações que você deseja ouvir. E é muito interessante, eu me lembrei de um paciente que eu atendi, que ele me procurou porque ele tinha fobia de avião. E ele disse que já que ele tinha fobia de avião e ele não sabia que tinha como curar, e nós na programação neurolinguística temos meios de fazer, por exemplo, curar rápido de fobia, ele foi fazer uma viagem de navio. E aí, quando ele está na metade da viagem, o comandante interrompe, todo mundo acorda às 3 horas da manhã para dar uma notícia. Nós entraremos num período de tempestade, de turbulência, que tem hora para começar e não tem hora para acabar. Imagina como ele ficou. Nós estamos passando por essa turbulência que teve hora de começar e nós não sabemos que hora vai acabar, quanto tempo vai durar. Então, nada melhor do que sermos resilientes, aprendermos a sermos muito mais isso do que isso. Tá? Então, como? Então, é sobre esse assunto que nós estamos falando hoje. Né? Eu gostaria de passar um pequeno exercício para vocês agora. Sabe que professor adora passar exercício, né? E é assim que a gente aprende. Então, vocês vão, se vocês tiverem caneta e lápis, anotem. Eu quero que vocês pensem em 3 situações onde você tem vazamento de energia, onde a sua bateria descarrega. Imagina que você é um sistema, né, de bateria que carrega, você vai dormir à noite e ela possivelmente, ela deveria recarregar, mas se você não tem uma noite de sono tranquilo, você acorda cansado, ela não foi ideal. Então, liste 3 situações que você está vivendo atualmente e que você sabe que descarrega a sua bateria, o seu nível de energia abaixo. Né? Então, pensa nisso. É aquela frustração porque a sua viagem foi cancelada, aliás, a sua e de muita gente foi cancelada. É a sua frustração porque agora você não está conseguindo atingir as metas no seu trabalho, ou então, agora as crianças estão em casa, você está em home office e não tem muito silêncio, você não consegue muita concentração e isso te desgasta. Liste 3 situações, provavelmente você vai encontrar outras, mas liste 3, escreva. E também liste 3 onde você sabe que você se recarrega, que as suas energias sobem. Sabe aquela frase que a gente ouve assim, ganhei o meu dia? Eu gosto muito dessa frase, porque às vezes você ouviu um elogio, gente, um elogio que durou segundos, mas de uma pessoa significativa, e aquilo te recarregou as suas baterias por horas. Olha como é simples. Identifica um desses momentos em que você recarregou as suas energias. Às vezes, atendo uma mulher que eu fiz essa pergunta para ela e ela falou assim, é meu cachorro. Quando eu estou com o meu cachorro, eu me recarrego completamente. Então, pode ser também, você chega lá, né, você tem o seu animal de estimação e aquele momento, né, de felicidade, de alegria, recarrega suas baterias. Né? É um momento que você tem o sorriso do seu filho, se você tem um filho pequeno que corre para os seus braços. Então, liste 3 situações onde você carrega as suas baterias. Olha, por que nós estamos fazendo esse exercício? Porque identificar as situações que drenam energia é muito importante para você poder ir atrás de uma solução. E exatamente o oposto, quando você carrega suas energias, às vezes você tem um hobby, alguma coisa, algumas pessoas, elas fazem atividades físicas e essas também são muito importantes e elas vão recarregar suas baterias. Você até se cansa fisicamente, mas você se recarrega, né? Então, às vezes é um exercício físico que você faz, né? Às vezes é um filme que você escolhe ver na televisão, um bom livro que você lê. Então, agora você já tem pelo menos 3 situações onde você sabe que você precisa estar com a sua energia carregada. É como o Waze, eu vou usar o Waze, eu tenho que ter o carregador. E eu sei daquelas que me abastecem.
Então, isso já é uma informação muito importante. Nós só podemos mudar algo na vida da gente quando nós temos consciência, e esse é o momento. Ter consciência, saber por onde está vazando energia, é muito importante. Porque eu falei aquela frase, nossa, ganhei meu dia. Mas também a gente ouve frases do tipo, estava tudo bem até fulano chegar, acabou com o meu dia. Então, o fulano, você permite que acabe com o seu dia, a bateria é sugada. Então, você pode aprender agora a se proteger. Como você se protege? Tendo consciência disso, você já vai atento. Por exemplo, se você sabe que frequentar um determinado lugar na sua cidade é perigoso, você se protege. Né? Você não vai em determinado horário, você não vai cheio de joias, você não vai distraído, você está se protegendo porque você conhece, você já passou pela experiência. Então, agora, nós estamos identificando situações que drenam sua energia, porque nós queremos o quê? Fortalecer a sua resiliência, tá? Porque envolvidos nesse processo todo, tem 4 domínios que envolvem esse processo da resiliência. Então, nós temos o domínio emocional, que é onde nós temos a maior perda de energia, nós temos o domínio mental, nós temos o domínio físico e nós temos o domínio espiritual, tá? Então, eu vou explicar como eles interagem, tá? Todos eles estão interagindo. Então, no domínio emocional, eu estou frustrada porque eu não estou conseguindo bater minhas metas, eu não estou conseguindo ter o resultado que eu tinha, eu estou ansiosa e estou insegura com essa situação toda. Você e o mundo, né? Diga-se de passagem. Ok, e aí isso começa a afetar a qualidade do seu trabalho, você começa a não ter muito foco, olha só, o domínio emocional influindo no domínio mental. Aí você pode ter tensão muscular, porque você está com essa preocupação, essa ansiedade, essa insegurança, você desenvolve tensão muscular, adentrando o domínio físico. Essa tensão muscular pode provocar uma lesão, né? Muitos atletas têm lesão por estresse. E aí você está ansioso, preocupado, sem foco no seu trabalho, tenso, e aí você não tem muita paciência com aquelas pessoas que pensam diferente de você, que têm crenças e valores diferentes, então você está começando a influenciar o seu domínio espiritual, percebe? Algumas pessoas, elas têm controles maiores em um ou outro domínio, né? Mas a boa notícia é que nós podemos desenvolver a nossa habilidade em todos esses domínios, e sabendo que a maior perda de energia se dá, né, no domínio emocional, vamos nos fortalecer nisso. Porque como é que você fortalece o seu domínio físico? Por exemplo, um atleta. O atleta, ele vai fazer os exercícios dele, de, por exemplo, musculação, ele vai pegar maior peso, ele aceita novos desafios, o corredor, ele vai correr mais, num pace menor, ele está se fortalecendo. Tá? O nadador, enfim, o atleta, ele provavelmente tem um desenvolvimento nesse domínio muito forte, né? Como que você desenvolve o domínio espiritual? Eu estava ouvindo hoje Monja Coen numa entrevista, ela estava no Japão, e muito provavelmente o trabalho todo dela que ela desenvolve lá, desenvolve esse domínio espiritual. E é interessante que ela falou que eles têm, né, falando sobre desapego, ela estava falando sobre intolerância, e ela falou que em relacionamentos, né, hoje em dia as pessoas, e isso eu comprovo no consultório, as pessoas, elas têm uma intolerância muito grande, e ela deu um exemplo de um prato que se quebra, e eles têm uma técnica lá no Japão, que eu até anotei, que se chama Kintsukuori, que é a arte de consertar a cerâmica que se quebra com ouro e laca. E elas são muito valorizadas. E ela fez uma analogia dessa com relacionamento. Você teve um problema no seu relacionamento e você vai descartar essa pessoa, porque hoje é muito fácil você separar ou divorciar, ou você vai, né, cuidar desse relacionamento, né, até mesmo fazendo sobressair as qualidades. Então, vamos pensar no ouro que está na laca, que está envolvido ali, né, uma metáfora muito bacana. Algumas pessoas gostam de desenvolver o lado espiritual, esse domínio espiritual, por exemplo, participando de trabalhos voluntários,
né? Então, está se fortalecendo nesse domínio. O domínio mental, quando você vai procurar autoconhecimento, você vai estudar, né? Então, nós podemos. E agora, ok, então, se as maiores perdas acontecem no domínio espiritual, né? O que eu faço? Como eu lido com isso? Tá? Então, é por isso que nós estamos falando sobre resiliência, né? Como que nós vamos aprimorar, né, nos fortalecer, né, nesse assunto, né? Vamos pensar como acontece tudo. Aliás, recentemente eu estava vendo uma pesquisa feita no Instituto HeartMath, onde começou todo esse estudo sobre resiliência a partir da coerência cardíaca, dizendo que as emoções positivas que mais fortalecem o ser humano é o amor e a felicidade. E que as emoções que mais desgastam é a tristeza, a raiva, a ansiedade, o medo e a depressão. Como que você fica logo após um episódio de raiva, né? Então, ela te desgasta muito. Mas nós somos humanos e nós temos essas raivas. Acontece isso na nossa vida, né? Mas agora nós podemos contrabalancear, porque se um episódio de raiva desgasta a minha energia, como que eu posso contrabalancear isso? Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma dieta e eu agora chutei o pau da barraca e vem a Páscoa e comi muito chocolate, né? E fiquei empanturrada, engordei 5 quilos, fiquei triste, calma, vamos ver como que eu posso equilibrar isso tudo, né? O que eu utilizo para, em vez de deixar uma coisa que deveria ser prazerosa, que era o ovo de chocolate, a Páscoa, tal, agora se transformar numa coisa que está tirando a minha energia, porque agora eu engordei, como que eu vou fazer? Então, vamos aprender a lidar com isso, né? É muito importante entender como que acontece, né? Como que porque é tudo uma dança que está toda envolvida, então, o domínio espiritual, com o mental, o físico e o espiritual. E nós temos, né, 90% de tudo que nós fazemos é regulado por 2 sistemas no nosso corpo, que é o sistema nervoso autônomo e o sistema hormonal. Né? No sistema nervoso autônomo, nós temos 2 ramos, que é o ramo simpático e o parasimpático. Não precisa se preocupar de lembrar desses nomes, a menos que você seja da área da saúde, mas é só para você entender como tudo isso funciona e a importância da respiração que nós vamos ensinar a fazer daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. O sistema nervoso autônomo, ele acelera movimentos e ele acelera o batimento cardíaco, tá? Então, pensa num momento de raiva, né? Então, é o sistema nervoso autônomo simpático que acelera, né? Ali naquele momento funcionando. E o sistema hormonal que está ali do lado, naquele momento, ele está desencadeando produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, a raiva, a fúria, o ódio, ela está acelerando o seu batimento cardíaco e a pessoa que está com raiva, ela não fica toda vermelha, né? Por quê? Porque acelerou todo o processo dela, os batimentos cardíacos. E ali ela também, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele vai desacelerar, né? Então, abaixa a frequência cardíaca, mas aí ele tem tristeza, ele tem mágoas, e essas emoções também estão produzindo cortisol, hormônio do estresse. É importante ressaltar que o cortisol é importante, só que nas devidas medidas, né? Lembra daquela história do veneno, né? Muito pouco, tal. Então, o cortisol, se você vai ao médico, ele pede um exame hormonal e ele vê que o teu cortisol está muito alto, por exemplo, você vai ter que fazer alguma coisa. Agora, vamos falar, né, de soluções que não sejam, né, medicamentosas, né? Vamos voltar, então, a falar do sistema nervoso autônomo quando ele está com emoções positivas. Lembra aquelas que o Instituto HeartMath diz que são as mais fortalecedoras? Então, pense em amor, pense em alegria, pense em entusiasmo que você sente quando você está desenvolvendo um trabalho, né? Então, isso está também com alta frequência cardíaca, ele acelera, eu estou super eufórica, eu vou fazer aquele trabalho, eu vou fazer essa apresentação. Vir aqui falar com vocês hoje, para mim, é uma delícia,
né? Então, e é nesse momento, eu estou produzindo o quê? Em vez do hormônio lá, do cortisol, que é o hormônio do mal, eu estou produzindo o hormônio do bem, que é ocitocina, dopamina, serotonina e até DHEA, que é o hormônio da vitalidade. Eu também posso estar na baixa frequência cardíaca quando eu estou em paz, quando eu estou tranquila, né? Então, abaixa, os batimentos cardíacos abaixam e eu também estou produzindo o hormônio do bem, né? Ocitocina, dopamina, serotonina, DHEA. Então, hoje, onde que você fica mais? Sem julgamentos, tá? Faça essa análise aí dentro de você. Você está mais, né? O medo, ele tem a baixa frequência cardíaca, mas ele produz cortisol. A tristeza produz cortisol, né? Então, se você sabe agora, pelo menos você pensou em 3 experiências que te recarregam, é importante você voltar para elas. Olha, 3 minutos de raiva que você tenha, porque um cara te fechou no trânsito, porque te xingou a mãe, tal, pode desencadear 12 horas de produção de cortisol. Olha só, e o cara nem sabe que você ficou com essa raiva, a raiva está em você. Então, tudo bem, nós somos humanos, né? Nós vamos passar por essas situações, ok. Então, agora, quando eu chego na minha casa, eu vou pegar aquela listinha das emoções que me revitalizam, seja com o meu cachorro, seja com o meu filho, seja com o meu amor, seja com o meu livro, seja com as minhas plantas, e aí 3 minutos que eu fique nessas emoções, ou na respiração, que nós vamos aprender daqui a pouquinho, vai desencadear horas da produção de ocitocina, dopamina, serotonina. Você já esteve apaixonado? Você está apaixonado? Não dizem que a paixão renova? É verdade, a paixão renova. Ela produz toda essa química boa, né? A pessoa que está deprimida e ela está tomando um antidepressivo, ela está tendo que ingerir o que o corpo, o organismo dela não está produzindo, que é serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade, é quando você se sente bem. Então, dica, apaixone-se, não precisa ser para uma pessoa se ela não está aí presente agora, apaixone-se pela vida, apaixone-se pelo seu trabalho. Aí você vai falar assim, Rebeca, você é louca, né? No meio dessa crise toda, você está mandando a gente se apaixonar? É uma escolha que nós fazemos. É uma escolha que nós fazemos. Eu vou viver o dia de hoje, eu não sei o dia de amanhã o que vai acontecer, né? Gosta do seu trabalho? Não gosta? Veja no que você pode focar. Foca no que nós temos de positivo. Nós temos um país, hoje só aqui em São Paulo, eu não sei, nós estamos com o Brasil inteiro, mundo afora, deu uma esfriadinha, mas nós estamos num país que tem um clima fantástico. O outono entrou e nós estávamos com 30 graus ontem, né? Esse vírusinho não gosta muito de calor, então vamos pensar o que a gente tem a nosso favor, né? Em vez de ficar colocando foco em todas as dificuldades. Da mesma forma que uma pessoa está fazendo dieta e ela só coloca o foco em tudo que ela não pode comer, muitos de nós estão colocando o foco em tudo que não pode fazer agora. Agora, quantas vezes você pediu para que o dia tivesse mais horas para você fazer aquelas coisas que você não conseguia fazer? Seja ginástica, seja estudar uma língua, seja estar mais tempo com seu filho, seja aprender a cozinhar, seja ler, enfim, agora nós temos, então está na nossa escolha, né? Então, quem sabe agora a gente aprenda a fazer o nosso exercício da respiração, podemos? Para isso, eu vou pedir que vocês pensem, nossa, olha quantas pessoas entraram mais e que eu não estava vendo. Bem-vindos todos. Michael Fischer, conheço você de algum lugar. Vamos fazer o exercício de respiração, tá? Então, para isso, daqui a pouquinho eu vou te pedir, e eu já quero que você selecione um momento que você teve uma dessas emoções renovadoras. Pode ser gratidão, pode ser alegria, você recebeu aquele elogio que era importante para você, você conquistou algo que para você foi muito importante. Eu sempre falo para os meus pacientes fazerem uma lista, um menu de coisas boas, né? Então, identifique, pode ser uma experiência de gratidão ou uma experiência de apreciação. Sabe quando você viu aquela lua que estava maravilhosa ontem no céu? Alguém viu? Linda, né? Ela me arrepiou, eu fiquei emocionada de ver. Ou às vezes você vê um pôr do sol maravilhoso, você ouviu aquela música, você tá lá naquela
graminha pequena que você tem ali hoje, né? Você está vendo aquele broto daquela rosa que é bem recente. Escolha uma dessas experiências, ok? Então, vamos lá. Essa respiração, você pode fazer de olhos fechados ou de olhos abertos. É até interessante que você aprenda a fazê-la de olhos abertos, porque você pode fazer em qualquer momento. Você pode estar dirigindo, você pode estar numa reunião e você percebe que você está tendo desgaste de energia. Em qualquer momento, você pode estar com insônia, não consegue dormir, é o momento que você pode fazer essa respiração. Então, agora, você vai respirar mais lentamente, inspirando em 4 ou 5 segundos, algo que for um pouco mais lento do que o normal. Lembre-se que a respiração controla o seu estado interno. Então, inspirando mais lentamente, em 4 ou 5 segundos, e expirando também mais lentamente, em 4 ou 5 segundos. Novamente, inspirando, prestando atenção na qualidade do ar que entra nos seus pulmões. E eu sei que você pode imaginar que você está respirando pelo seu coração. Coloque atenção no seu coração e, se quiser, você pode colocar a sua mão sobre o seu coração. Imagine que o seu coração é o órgão da emoção. Desculpa, ele é o órgão da emoção, é o órgão da respiração e não o pulmão. Os pulmões podem estar abraçando o coração e você está respirando pelo coração. Inspirando mais lentamente, expirando. E você pode imaginar agora que existe uma ponte que liga o seu coração ao seu cérebro, da forma que for mais fácil para você. Isso. Inspira, continue inspirando mais lentamente. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca, imaginando que o coração é o órgão da respiração, com atenção no seu coração, a ponte que liga o seu coração ao seu cérebro. Pois o coração emite 80% de informações para o cérebro. O cérebro emite 20% de informações para o corpo. O coração é muito poderoso. E à medida que você está inspirando mais lentamente e expirando, com o foco no seu coração e a ponte que liga o coração ao cérebro, preencha sua mente agora com essa experiência que você escolheu, com essa emoção renovadora, que pode ser gratidão. Preencha sua mente com essa experiência, que pode ser apreciação, que pode ser compaixão, que pode ser cuidado. Isso, preencha o seu campo mental com uma dessas emoções, inspirando mais lentamente, com o foco no seu coração, expirando, a ponte que liga o seu coração ao seu cérebro. Isso. E com a sua mente focada na emoção que você escolheu. Muito bem. Eu não sei quantos minutos nós levamos para fazer essa respiração, mas o que eu sei é que você deu uma bela carga de hormônios bons agora, nesse momento. Então, mesmo que você tenha tido um dia desgastante, ansioso, preocupado, agora você aprendeu a fazer essa respiração. E esse exercício, ele faz parte, ele é dos exercícios, uma das respirações, uma das 5 que nós ensinamos no nosso curso de resiliência. Nós temos esse curso, né? Isso é uma pincelada do que nós damos no nosso curso de resiliência.
A partir de agora, você começa a fazer as suas perguntas, e enquanto você escreve as suas perguntas e envia aqui para a gente, eu vou falar um pouquinho sobre esses treinamentos, né? Então, esse de resiliência, né? Que ele já existe, todo baseado no Instituto HeartMath. Quem tiver mais interesse pode entrar no site do Instituto HeartMath e vai ver quantas pesquisas, estudos científicos e comprovações científicas existem sobre esse trabalho. Eu vou dar um depoimento meu, inclusive, muito interessante, que em 2017 eu desenvolvi uma arritmia e eu fiz um Holter, que era um dos exames que identificava, e eu tive durante 23 horas um batimento de fibrilação atrial, que é importante. E nessa época, logo na sequência, eu tive a gratidão de conhecer esses trabalhos, esses estudos, e nós estávamos recebendo essa formação. E no dia que eu estava fazendo um curso presencial, aprendendo a fazer essas respirações, eu estava com o Holter 24 horas. E esse resultado desse Holter me deu o batimento sinusal completamente normal, e 1 mês de diferença. E outro ganho, eu era hipertensa, durante muitos anos eu tomava medicação para pressão arterial, e eu media a minha pressão quando eu vinha para cá hoje, estava 12/8, às vezes ela é 11/7, eu nunca mais tomei medicação, e eu atribuo isso a essa respiração, a esses estudos. É claro que nós temos ferramentas de programação neurolinguística, nós temos N ferramentas que nos ajudam nesse processo. E o curso Practitioner, que é um outro treinamento que nós ministramos, e é um curso que eu ministro aqui na casa há muitos anos, e que eu adoro, né? Sou muito, muito suspeita para falar. Eu tenho muitos alunos ali. Murilo, dos Estados Unidos, você falou que viria, hein? Bem-vindo, Murilo. Murilo fez master, fez treinamentos todos aqui na casa, tá morando nos Estados Unidos agora, né, Murilo? Bem-vindo, que bom te ver por aqui. Nossa, nós temos até Japão presente, olha que bonitinha, Gabi, do Japão. Ok, então, agora, Practitioner. No Practitioner, é um curso que você vai conhecer ferramentas para lidar. Nós não falamos de como nos fortalecermos emocionalmente, se realmente é ali no domínio emocional que eu tenho maior perda de energia e baixa da minha resiliência, nós temos N ferramentas no Practitioner que vai nos dar a oportunidade de aprender a lidar com isso. Relacionamentos. Como que eu lido com relacionamento, que hoje é uma questão importante na vida da gente, né? Nós casamos e não sabemos lidar. Nós recebemos um filho, né? O filho nasce e você fala, o que eu faço com isso? Eu vou saber lidar? Vai saber lidar e você vai aprender. E o que eu digo, e eu escrevi o livro Existe uma Saída, porque nesse livro aqui, eu coloquei essas informações que são muito simples. Nós no Practitioner muitas vezes ouvimos depoimentos assim, nossa, era tão simples, eu não sabia. Estava aqui na nossa cara e ninguém ensinou para a gente. Né? Quem é que ensinou para a gente que além do álcool gel e de lavar a mão e de usar máscara, eu preciso me proteger emocionalmente? Porque se eu estou estressado, eu estou fazendo o quê? Meu sistema imunológico, ele baixa a qualidade do meu sono, a qualidade do meu trabalho, e eu tô uma porta aberta para vírus, e o que a gente menos quer nesse momento é o coronavírus, né? Então, como que eu me fortaleço emocionalmente? Né? O Practitioner te dá essas ferramentas, né? Então, também como lidar com situações adversas, como essa que nós estamos vivendo, como ter mais flexibilidade, né? Flexibilidade é o tema. Nós estamos flexibilizando, fazendo lives, já que nós não podemos estar presencialmente. Quantos estão em home office, quantos estão se reinventando? E eu conversava aqui antes, no início dessa live, que a crise é uma grande oportunidade. Ela é sofrida muitas vezes, mas nós aprendemos e crescemos muito nesse sofrimento, né? Então, o curso Practitioner, nós temos outros cursos na casa, mas o curso Practitioner é o primeiro que vai te dar sustentação para Master Practitioner, que é um aprofundamento daquelas técnicas. Eu costumo dizer que no Practitioner nós aprendemos a somar, dividir, subtrair, multiplicar.
e no Master nós fazemos as equações. Né? Então, não dá para ir para o Master sem passar pelo Practitioner, é onde nós vemos crenças, e agora, nesse momento, crenças, aprender a lidar com crenças, né? Eu nunca imaginei que eu agora teria que aprender a cozinhar, eu nunca imaginei que agora eu tenho que inovar o meu trabalho, porque aquele que eu fazia antes, eu estou impossibilitada nesse momento, e agora eu vou criar, né? Como que eu vou me adaptar a esse novo momento? Então, crenças, né? No máximo, nós trabalhamos com crenças. Já temos perguntas? Temos, sim. Vamos lá. Muito bem, Rebeca. Chegou uma pergunta aqui. Como me concentrar em casa, neste momento, pensando em todos os fatores externos, né? As outras pessoas, as interrupções, o que poderia ser feito para eu conseguir me concentrar mais? Bom, vocês acabaram de aprender uma técnica, e essa respiração, ela é muito útil nesse momento. Então, eu não estou me concentrando, então é coisa de 3 minutos. Sabe, eu estou na cozinha preparando a mamadeira do bebê e eu posso estar fazendo essa respiração. Outra coisa que eu digo, um dia de cada vez. Tem muitas informações. Veja menos televisão. A mídia assusta. A mídia assusta muito. Aliás, a mídia aterroriza, sabe? As informações vão chegar até você. De qualquer maneira, elas chegarão. E você não precisa estar antenado. Não é que você vai... se eu não souber o que está acontecendo, eu não me protejo. Você está se protegendo. A melhor maneira de se proteger nesse momento é ver menos essas informações. Elas são assustadoras, né? Eu tenho atendido pessoas que estão muito doentes, emocionalmente fragilizadas, com medo, com muito medo. Então, quanto mais nós nos fortalecermos, continuamos a tomar os cuidados que nós estamos tomando com essas limpezas físicas, mas a limpeza emocional também, selecionando o que eu quero aprender. Então, assim, se todo dia de manhã eu me deparo com essa situação em que eu sou atropelada por essas informações todas, eu paro, eu faço essa minha respiração, eu me recarrego. Lembre-se, carregamento de energia a todo momento. Então, se você carrega o teu telefone 3 vezes por dia, se recarregue também com emoções positivas 3 vezes por dia. Tenha escrito, escreva ali no papelzinho, né, aquelas situações que te carregam. No minutinho que você estiver fazendo a sua respiração, preencha a sua mente com aquela emoção. É uma das maneiras que nós temos ao nosso alcance. Isso, e talvez, né, completando aí essa sua explicação, 2 pessoas também perguntando sobre a ansiedade. Como lidar aí com essa ansiedade? Legal, ansiedade e pensamentos negativos, porque as pessoas também perguntam sobre como lido com pensamento negativo e com essa ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é um sentimento do futuro. Eu não fico ansiosa de uma coisa que já aconteceu, e culpa é sentimento de passado. Nós temos todos os recursos, e esse é um pressuposto que a programação neurolinguística preconiza. Nós temos todos os recursos no presente. Então, vamos ficar no presente. A ansiedade, ela tem 2 funções. Uma, ela te pergunta, você se preparou? E se você se preparou e continua ansioso, ou seja, você lavou as suas mãos, você está na sua casa, você está preparado emocionalmente, porque você está aprendendo como lidar com isso, e a ansiedade ainda vem, é porque você está projetando ali no seu futuro uma desgraça. Então, imagine que acabou. Nós não sabemos quando acabar. Imagine que acabou e você está respirando fundo e dizendo, todos nós vamos respirar fundo quando acabar. Mas sabe uma reforma que você faz na tua casa? Se você pensar no quanto a sujeira vai fazer, quanto tempo vai demorar, o inferno que vai ser, o inferno será. Se você pensar, ok, quando acabar essa reforma, eu vou estar confortável, né, com a casa da maneira como escolhi. É o que nós temos a nosso favor, ponte ao futuro, que nós ensinamos, inclusive nos nossos treinamentos aqui com programação neurolinguística. Ponte ao futuro positiva. Se proteja da forma que você está aprendendo a se proteger e imagine o melhor e não a desgraça, porque o nosso cérebro não faz diferenciação entre realidade e fantasia. Quando você tem um pesadelo à noite, ele não sabe que era só um pesadelo e desencadeou reações neurofisiológicas como se fosse verdade, né? E você fica mal com aquela sensação péssima de alguma coisa que não aconteceu. Então, gente, da mesma forma quando você tem um sonho bom, que você acorda tão leve quanto o passarinho, também nada aconteceu. Mas então é melhor preencher o nosso pensamento com coisas boas, tá? E não coisas ruins.
Isso aí. Outra pergunta que surgiu aqui foi: como podemos ajudar pessoas à nossa volta? Uma delas relacionada ao momento agora, e a outra também, se você tem uma pessoa com depressão ou com algum sintoma, como que a gente ajuda quem está à nossa volta? A primeira coisa é importante acolher essa pessoa, né? Identificar o que nós ensinamos de rapport, né? Identificar que essa pessoa está realmente vivendo essa experiência e acolhê-la, né? Sabe o colo que a gente dá para a criança que caiu e se machucou? Às vezes essa é uma criança grande, né? E ela está em depressão, e depressão existe, gente. É uma doença. Às vezes ela exige até uma medicação, né? Dependendo se for uma depressão crônica. Mas o que nós podemos fazer com essa pessoa que está ao nosso lado e está desesperada, né? Primeiro, acolhe, acompanhe o que ela está vivendo, que é muito parecido com o que nós estamos vivendo também. E depois, apresente, por exemplo, essa possibilidade, quando você faz, se for uma criança, lembrá-la daquele dia que ela ganhou a bicicleta, ou que ela estava tão feliz porque ela fez um gol. Quando eu estou fazendo com que essa pessoa, ou essa criança, ou esse adulto se lembre das realizações, porque uma pessoa que está deprimida, se você faz um elogio a ela não identifica, ela fala, você está falando isso porque você é minha amiga. Agora, quando você contextualiza, olha, você é uma pessoa tão prática, você se lembra naquele treinamento que você me ajudou com aquelas informações logísticas que eu não tinha, é impossível a pessoa negar. Então, acolha e dê o que você poderia dar nesse momento para acalmá-la, dizer que todos nós estamos vivendo isso, que isso vai nos fortalecer, o que mais eu posso fazer saindo da minha rotina, ensinando flexibilidade, né? Vamos agora fazer alguma coisa diferente e ensinar respiração. Né? Até lá, os nossos avós e bisavós, quando a criança caía, falava, respira, calma, é esse momento, né? Essa respiração que vai acalmar o nosso estado interno. Flexibilidade é agora um item muito importante. A pessoa mais flexível vai ser a que vai sair com menos sofrimento dessa situação toda. Gente, tudo passa. Isso vai passar também. E se eu foco nas possibilidades, eu consigo ver alternativas. Quando eu digo não tem jeito, eu me fechei. E o cérebro vai entender isso como, ok, coisa fechada. Não gaste uma boa pergunta com uma resposta qualquer, um capítulo do meu livro, né? Então, faça a pergunta, o que mais eu preciso fazer para superar essa situação que eu estou vivendo? Calma, espere a resposta, ela não vem imediato, tá? Então, é importante a gente saber que isso vai passar. Né, que são coisas novas. E eu posso ter como referências pessoas que estão vivendo a mesma situação, mas com uma flexibilidade maior, e citar esses exemplos. Seja você esse exemplo. E aí veio uma pergunta, se o practitioner é indicado para equilibrar a ansiedade. É muito indicado para equilibrar a ansiedade, porque é um treinamento em que nós trabalhamos com essas emoções como partes do nosso interior. Nós desenvolvemos muito essa inteligência intrapessoal, que é a inteligência como me comunico eu comigo mesma, porque eu posso ser uma ótima comunicadora interpessoal, eu posso falar para uma plateia, eu posso ser excelente, mas eu não tenho muito o hábito de conversar comigo mesmo, ou seja, de saber o que é que essa ansiedade está querendo me mostrar, o que é essa dor de cabeça que veio para mim. Então, quem viu a live do Alexandre Bortoleto, ele falou algo muito importante que nós ensinamos, acolher esse sentimento em vez de querer jogar fora. Se esse meu dedinho está doendo, eu não posso arrancar o dedo, ele vai fazer falta para mim, mas eu posso ver o que está fazendo esse dedo doer, né? Eu posso entender o que é isso, né? Muito bem. E aí também veio a pergunta se o curso de resiliência pode ser feito por quem já fez practitioner. Para quem já fez practitioner, o curso vai cair como uma luva. É um curso diferente do practitioner, mas é um curso que vai, vamos dizer, ele vai
acrescentar, ele vai lapidar o que você já aprendeu no practitioner, né? Ele vai te dar uma força maior, né? O curso de resiliência, assim como o practitioner, eu sempre falei, né, que essas questões básicas da programação neurolinguística, elas deveriam ser ensinadas na pré-escola, porque os nossos alunos dizem assim, por que eu não aprendi isso há 30 anos? E nós respondemos, porque há 30 anos você não estava preparado para isso, né? Então, agora, às vezes, nós temos alunos de 17 anos fazendo o treinamento. Então, olha que riqueza. Mas você pode ter 17, 27, 57, 67. A minha mãe fez o curso com 72 anos, né? E ela aproveitou bastante, mesmo na idadezinha avançada que ela tinha. Então, a ansiedade você vai. Então, o que você listar para mim nós até pedimos para os nossos alunos fazer uma lista de problemas, porque chega no 5º módulo, não tem mais problema. Eu falei, fez a lista? Pergunta para quem vive com você, que provavelmente ele vai te falar. Por quê? Porque nós vamos trabalhar, embora ele não seja um curso terapêutico, não é a finalidade, você é beneficiado por isso. É interessante que eu era psicanalista, né? E quando eu fui fazer o meu practitioner, eu nunca imaginei que eu poderia resolver uma questão de fobia, que eu resolvi. Eu tinha 2 fobias, de aranha e de altura. E na sequência, o meu consultório foi no 17º andar de um prédio, e a minha cadeira era do lado de uma janela que era de vidro inteirinha. Então, é muito interessante, porque o curso practitioner, ele vai na origem dessa questão que está te atrapalhando, seja essa ansiedade, seja o medo, seja dificuldades e receios, eu não sei lidar com o meu chefe, eu explodo, eu tenho pavio curto, como que eu lido com isso? O practitioner vai te dar N ferramentas para isso. Perfeito. Última pergunta, tá, Rebeca? E a gente fecha. Perguntaram se tem também alguma técnica de visualização ou de audição que você recomenda. Eu recomendo, muito boa pergunta, excelente pergunta. Enquanto você estiver fazendo essa respiração que nós aprendemos agora, muitas vezes, por falta de habilidade, né, por falta de treino, você não consegue fixar na sua mente aquela experiência, por exemplo, de gratidão, ou então aquela experiência de apreciação. Então, como que a visualização vai te ajudar? Enquanto você estiver fazendo a respiração, digamos que você escolheu uma experiência, você na praia, apreciando aquela paisagem. Ontem, para quem viu a live do Pedro e da Suzy, tinha uma história de uma ilhabela, né, por exemplo. Então, vamos dizer o seguinte, vocês escolheram uma experiência de estar na praia apreciando, é uma experiência de apreciação. Então, para essa experiência ficar fixada na sua mente e não sofrer interferência daqueles pensamentos aterrorizantes que chegam, porque nós somos humanos, você vai imaginar 3 imagens, você vai lembrar de 3 imagens. Por exemplo, você vê um navio lá ao fundo, você vê que tem pássaros voando e crianças ao seu redor. Você está imaginando. Você pode ouvir 3 sons: a água, as ondas batendo, você ouve o canto dos pássaros e a risada das crianças. E você imagina 3 sensações. Se recorde das sensações quando você vivia essa experiência. O calorzinho do sol tocando na sua pele, o contato do seu corpo com a areia e a sensação gostosa de gratidão que aquilo tudo te oferece. Então, essas são visualizações. O cérebro, ele é muito forte quando nós trabalhamos com visualizações. Vou dar só uma última dica. Se você tem um órgão doente, por exemplo, uma dor de estômago, imagine esse estômago curado, né? Como se estivesse recebendo uma massagenzinha. Às vezes vale até pegar um mapa do corpo humano para visualizar. Alguns estudos de câncer e nós temos um livro que tem uma fotografia de uma célula cancerosa e uma fotografia de uma célula saudável, e nós indicamos que o doente imagine aquela célula cancerosa se transformando na célula saudável, porque a imaginação vai desencadear um processo de cura, ajudado com outras ferramentas que nós vamos aprender, sim, nesses nossos treinamentos.
Muito bom. Rebeca, nós vamos finalizar e tem gente que perguntou o seu contato, o contato do seu consultório, como que eles podem te encontrar. Tá bom. Então, vocês podem mandar e-mail para mim, Rebeca Fischer, tudo junto, @uol.com.br. Vocês sempre vão ter o contato meu aqui da Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. O meu livro, Existe uma Saída, Soluções Simples para Problemas Emocionais, existe na Amazon, você pode na americanas.com, você pode também adquiri-lo digitalmente, né? E você pode também solicitar a mim, mande um e-mail que eu vou atender às suas necessidades. Muito obrigada, boa noite. Muita gente falou do seu livro. Mostra ele de novo, que nem todo mundo viu. Então, esse é o meu filho, ele está indo para a 4ª edição, é uma grande realização minha, existe uma saída, soluções simples para problemas emocionais, e eu coloquei aqui nesse livro exercícios simples que podem ajudá-lo, principalmente nesse momento que você pode estar inseguro, amedrontado, né? Se sentindo perdido, né? Então, eu tenho certeza que ele vai ajudá-lo e vou ficar muito feliz se você adquiri-lo. Obrigada, agradeço a presença de vocês todos. Tanta gente aí que eu não pude agradecer, que eu estou vendo que está presente. Ana Castanha, que corre comigo. Boa noite. Boa noite a todos e muito obrigada. Namastê.